Existem no mundo muitas religiões, seitas, dogmas, que procuram trazer aos seus seguidores o perdão dos pecados, a remissão dos pecados, a aceitação de que Deus os perdoou e nada mais devem. Outros segmentos procuram que assumamos os pecados, que peçamos perdão e trabalhemos em prol deste perdão com o intuito da evolução. Há estas religiões que simplesmente dizem que Deus perdoa o pecado, não procuram, não há um sentimento de evolução, porque a eles não existe nada além deste plano, não existe nada além desta vida, não existe nada além desta existência. Então, para eles, evolução é o que conseguirmos aqui até o dia da partida, até o dia de irmos para debaixo da terra, e a partir daí não existe mais nada. Essas religiões não procuram realmente uma evolução da pessoa, do ser. Procuram simplesmente com que elas assumam que estavam erradas, que peçam perdão, e Deus os perdoou e assunto encerrado. Na verdade não é assim, nunca funciona assim. Deus não age desta maneira, Deus não agiria desta maneira nunca. Erramos, temos pecados, todos nós temos pecados aqui. Porém, viver pecando, errando, e no último instante da existência, no último instante da vida, pedir perdão a Deus de coração e acreditar que vai ser redimido, vai ser perdoado de todos os erros, de todos os tipos que cometeu, é uma tolice. Está errado, jamais alguém vai ser perdoado por uma vida inteira de erros no último instante de vida, por mais sincero que seja, porque na última hora sempre somos sinceros, sempre sentimos a presença da Senhora de Negro, sempre sentimos a presença da morte, sempre nos damos conta de que está tudo acabado. Então caímos em nossa real, caímos na verdade de que erramos e erramos e erramos pela existência toda. E como nos foi ensinado a estes, foi ensinado que no último instante, ao pedir perdão para Deus, Ele perdoará e tudo estará bem. E acredita realmente que funciona dessa maneira, mas em verdade não é assim. Jamais pode ser assim. Não podemos acumular erros em nossos ombros e eliminá-los instantaneamente num último minuto de vida, num último suspirar. Isso não tem fundamento, não pode ter fundamento, não é da lei de Deus. Poder errar à vontade e no último instante ir embora sem pagar por esses erros, sem repor as perdas a outros, sem pedir perdão aos prejudicados. Estas religiões, seitas, dogmas que pregam desta maneira não podem ser sinceras, não são sinceras. Porém, as outras seitas, dogmas, religiões, não importa a classificação a que se emprega nesta religião, estas que procuram a evolução através do assumir que errou, assumir que pecou, e através desse assumir, procurar se redimir através do desfazer, do recompensar, do compensar as perdas que pessoas tenham sofrido, que ele mesmo tenha sofrido, que ele tenha blasfemado contra Deus. É um pecado que ele tem que reaver, tem que repor, tem que resgatar. Este assumir os erros é uma evolução, porque ao assumir está demonstrando humildade, está demonstrando que compreende o que passou, o que fez,
e o que com certeza irá passar, o que irá ter de sofrer em detrimento daquilo que cometeu. Evoluir é assumir os erros que cometeu, é assumir os pecados que cometeu, é se pôr, após assumir esses pecados, se pôr em trabalho da maneira que é necessária, se pôr mãos à obra no intuito de ressarcir aos prejudicados, de eliminar os erros cometidos contra si mesmo às vezes. Pecar é normal. Estamos aqui porque somos consequência de pecados de vidas passadas. Algumas seitas, religiões não aceitam vidas passadas, não aceitam reencarnação, mas não conseguem explicar porque algumas pessoas vêm aqui com uma saúde maravilhosa, financeiramente bem, socialmente bem, emocionalmente. Mas outras pessoas vêm fisicamente decrépitas, fisicamente incompletas, mentalmente incapacitadas, financeiramente desastrosas, porque não conseguem juntar monetário algum, nem mesmo para comer, às vezes moram debaixo de ponte. Como é que pode? Alguns nasceram perfeitos, maravilhosos, e outros pela metade. Sofredores desde o primeiro instante, sofredores. Aonde estaria somos iguais perante Deus? Aonde estaria esta bíblica colocação? Somos todos iguais perante Deus. Como somos todos iguais perante Deus se estes nasceram diferentes, grandiosamente diferentes, e são iguais perante Deus? Algo está errado. A colocação está errada, a Bíblia está errada, Deus nos mentiu? Em verdade, somos iguais perante Deus quando não corpo carnal, quando não encarnado, quando não em existência neste plano. Somos todos iguais perante Deus porque assumimos erros, lá assumimos pecados e assumimos nós mesmos, assumimos a nossa forma de resgatar os erros de vidas passadas. Nós assumimos recuperar tudo que fizemos errado lá. E planejamos, idealizamos da melhor maneira possível, independente de como o corpo físico aqui teria de passar. Elaboramos e encarnamos. Ou seja, o nosso karma nós mesmos delineamos, rascunhamos. Ou seja, o futuro é rascunhado. Nós mesmos, nós em espírito, nós no corpo espiritual, no plano superior, enquanto puros, verdadeiramente puros porque assumimos erros, nós delineamos nosso futuro neste plano. Nós delimitamos sofrimentos, fazemos tudo, socorros espirituais que possamos ter, socorros físicos de pessoas encarnadas que possamos ter nessas situações, e uma série de fatores a nos ajudar se formos sinceros com nós enquanto corpo, enquanto encarnado. Então evoluímos desta maneira. Erramos aqui, erramos porque temos que aprender algo. Lá, no plano astral, delineamos que deveríamos cometer erros. Deveríamos cometer erros e estudar por que erramos, e ao estudar estes erros, descobrir alguma coisa que não queremos aprender, porque só aprendemos errando mesmo, só aprendemos falhando, só aprendemos levando na cara simbolicamente, ou é no rosto,
ou é emocionalmente, ou é espiritualmente, só aprendemos assim. Nós chegamos aqui com dezenas de afazeres, coisas boas para fazer e coisas ruins para fazer. As coisas ruins são para aprendermos, e as coisas boas, teste para ver se nos saímos bem, teste para ver se somos realmente corretos, se somos bons, se não assumiremos mais erros quando executar esses bons gestos. Bons gestos, em geral, é uma caridade, andar corretamente por esse plano. Então, várias seitas, religiões, dogmas. Cada pessoa tem o seu momento de acreditar que Deus seja assim ou seja de outra maneira, que a vida seja assim ou de outra maneira, que a filosofia da existência seja de tal forma. Então a pessoa procura um local de orações, procura um local em que se ora a Deus ou a uma outra designação do Criador. O Criador é o mesmo. As designações mudam. Os rostos dele, vários rostos, mudam. Não é politeísmo. Não, de maneira alguma, isto não é politeísmo. É monoteísmo, porque o Criador é um só. Nós que procuramos formas diferentes, atributos diferentes do Criador a nos ajudar, nos completar. Procuramos formas diferentes, dádivas, qualidades que julgamos para nos ajudar. Então procuramos uma religião, um dogma, uma seita, que nos caia bem, que nossa mente se sinta bem lá. É o nosso momento de aprender aquilo que aquele lugar irá nos ensinar. É um lugar incompleto? Com certeza é um lugar incompleto em ensinamentos, como todos os lugares neste plano, todos os lugares de orações são incompletos. São incompletos porque, principalmente, estamos em um lugar, um local, por um momento, no devido tempo passamos para outro, jogamos fora parte dos ensinamentos do anterior e assumimos novos ensinamentos ou a totalidade destes novos ensinamentos. Nossa evolução, isto é uma evolução do nosso espiritual, uma evolução necessária e que foi, de certa maneira, preparado por nós quando ainda em espírito, antes do encarne. Vivemos assim, passamos por aqui desta maneira, trocando de religiões, de seitas, de busca ao Criador. Mudamos. Está errado? Não, não está errado porque é o nosso livre-arbítrio e escolhemos e será melhor desta maneira, porque saímos de um lugar e devemos trazer para um segundo lugar, trazer os conhecimentos que nos fazem bem, os conhecimentos que nos fazem crescer, nos fazem ser alguém. Pegar esses conhecimentos e ir para outro lugar. Haverá conflito? Provavelmente haverá conflito, mas fica dentro de nós. Ir neste segundo lugar, orar da maneira que tem que orar lá. E em nosso íntimo, tentar juntar os conhecimentos anteriores que nos faziam bem com os novos conhecimentos. Com certeza não todos, os novos conhecimentos que nos fazem bem. Isto é criar a nossa religião, a nossa igreja, nossa única igreja. Como Deus disse, como Jesus Cristo disse, Jesus disse a Pedro, sobre esta pedra colocarei minha igreja. Sobre esta pedra seria um nome, seria em latim o nome de Pedro. Não importa. O que ele quis dizer é que cada um é o templo de orações, é a casa do Criador. Cada um de nós é a casa de Deus. Deus, a casa do Pai tem muitas moradas.
Nós somos a morada do Pai. Então temos que ornar esta morada com ensinamentos que nos fazem bem, com ensinamentos que nos tragam luz. Não importa aonde frequentamos, a sequência de lugares que frequentamos, lugares diferentes, seitas, religiões, espiritualismos, evangelismo, não importa. O importante é trazermos as coisas boas de cada lugar para ornar esta morada em que Deus reside. Ele não virá residir, ele está em nós. Por isso que existem centenas, milhares talvez, no mundo todo, de designações diferentes, de centros espirituais, de nomes diferentes, de templos evangélicos de nomes diferentes, de templos budistas de nomes diferentes, hinduístas, nomes de... É uma quantidade muito grande se juntarmos todos os locais onde se fazem orações, independente do nome do Criador que tem lá. É uma quantidade muito grande. E cada um tem o seu momento, seu local, e está no local certo. Porque é o seu momento de aprender alguma coisa, é o seu momento de vivenciar alguma coisa, e no momento certo irá passar a outro lugar. E deve levar os ensinamentos que achou, que lhe fizeram bem. Isto é evolução. E com certeza no momento da partida, não precisará pedir perdão pelos erros que cometeu, porque sabe que terá um futuro, em breve ou não, em breve, poucos anos, décadas ou séculos, terá uma nova oportunidade de ressarcir, de repor, de refazer, de reconstruir os erros que cometeu. Isto é evolução.